Hoje a gente vai desvendar a comunicação de Barack Obama, um dos maiores comunicadores do mundo. Vou falar algumas questões técnicas. O Barack Obama é um cara que tem uma boa dicção. Se você estudou um pouquinho de inglês, você vai entender boas palavras que o Barack Obama fala. Olha só como eu estou dizendo. Eu não estou imitando o Barack Obama, mas eu estou usando um recurso que o Barack Obama usa, que é separar as palavras, separar as frases. Ele destaca cada uma delas. E olha o que ele faz aqui, ó. Normalmente, quando ele está num discurso, ele olha para um lado, ele olha para o outro e ele olha para frente. O que ele está fazendo? Ele está lendo o teleprompter, tá? Então tem um teleprompter que é aquele... Nos Estados Unidos eles têm bastante aquele teleprompter vazado, que ele é transparente assim, e só quem está em cima do palco ou na frente do teleprompter consegue ler o que está escrito. Quem está atrás não consegue ler, é transparente. E aí, ele olha para um lado, ele lê um pouquinho aqui, aí ele olha para o outro lado, ele lê um pouquinho aqui, e as pessoas que estão diante dele têm a impressão que ele está olhando para todos os lados. As pessoas estão vendo toda a expressão facial dele. Isso é estratégico. Muitos aqui no Brasil, muitos líderes aqui no Brasil vão de improviso. Improvisar é bom? É. Improvisar é legal? É muito legal. E eu vou te falar que o Obama, ele é bom de improvisação. Só que presta atenção, ele treina. Um cara que foi um dos maiores líderes mundiais treinava bastante para se comunicar, para falar em público. E aí acontece o seguinte, às vezes você quer liderar uma equipe, você quer liderar um time, e você não treina, poxa vida. Tem que mudar esse driver aí. Dicção é treino. Quando a sua mensagem é clara, você transmite autoridade, você transmite confiança. Então, ele tem uma boa dicção e ele costuma falar pausado. Qual que é um ponto aqui dele falar pausado, tá? Eu quero que você entenda que por trás de toda estratégia existe também um objetivo. O Barack Obama, ele comunicava não só para os Estados Unidos, ele comunicava para o mundo. Você precisa anotar isso. Quem é meu público? Para quem que eu estou direcionando a minha mensagem? Ele tinha claro que a mensagem dele era para o mundo. Mas ele sabe que se ele falar corriqueiramente, falar numa velocidade que americano conversa, o mundo não ia compreender ele. Então ele usa dessa estratégia para preencher o espaço aqui da fala dele, e aí ele era compreendido por jornalistas, compreendido por pessoas no mundo inteiro. Outro ponto que ele tem, ele é um cara simpático, gente. Vocês já perceberam ou não? Ele é um cara que sorri, ele é um cara que fala de assuntos tensos, assuntos sérios, ele fala numa leveza. Se comunicar não é a coisa mais difícil do mundo não, mas você precisa se comunicar. O Barack Obama, ele fala assuntos sérios com leveza, e isso conecta as pessoas. Essa leveza cria empatia. Gente, quando a gente cria empatia com a outra pessoa, o nosso cérebro entende que a gente acaba sentindo o que a outra pessoa está sentindo. Você acredita nisso? Se você buscar um discurso que o Obama tem, quando aconteceu um atentado lá que atiraram nas crianças dentro de uma escola, ele chorou de verdade. As lágrimas não paravam de cair no olho dele. E ele respirava ao longo da apresentação, ele entendia cada uma das palavras, não tinha uma cadência a apresentação dele e todo mundo estava com os olhos nele. Então, o que acontece? O que você precisa entender? Vai fazer uma palestra, vai fazer uma apresentação, vai falar em público. Suas falas não precisam ter um padrão único. Isso é um ponto super importante para você modelar no Obama. Ele adapta a linguagem dele de acordo com a situação e ele adapta a linguagem dele de acordo com o público. Eu vou falar mais disso para frente e vou destacar 2 pontos aqui. Então, quando você vai falar em público, você tem que entender qual é a sua plateia. Qual é o momento que a sua plateia está. Às vezes você quer jogar todo mundo para cima. Então você precisa calibrar a sua energia para jogar todo mundo para cima. E às vezes você vai falar de um assunto sério, você precisa conter. Você precisa segurar. Você precisa cadenciar e mudar o ritmo da sua fala. Em alguns discursos ele chora, como eu disse, e em outros ele ri. Ele mostra versatilidade. E agora eu quero perguntar para você, você tem mostrado versatilidade na hora de se comunicar com as pessoas? As pessoas tomam decisões por emoção. Você precisa anotar isso. Quanto mais fatores emocionais você colocar na sua apresentação, mais você vai conectar as pessoas. Cada pessoa é de um jeito. Tem gente que quer que você vá direto ao assunto. Tem gente que quer que você explique melhor, contextualize. E o Obama sabia muito bem disso. Outro ponto que ele traz, gente, ele usa muito storytelling. O que é storytelling? Ele exemplifica situações, políticas públicas, com histórias reais, de pessoas reais. Então presta bem atenção. Pega esse driver do Barack Obama. Quando você for falar do seu produto ou do seu serviço, fala das pessoas que já foram transformadas por ele.
pelo seu serviço ou por seu produto. As pessoas, elas querem o que o seu produto faz, não o que o seu produto é. Entende ou não? As pessoas não compram um martelo e um prego. Elas compram o quadro pendurado na parede. Entende a diferença? E é isso que você precisa comunicar. É o quadro na parede. Teve uma vez que ele esteve no Brasil, que ele esteve no Rio de Janeiro. Ele começa a fala dele em português. O que ele fez, gente? Ele usou o nosso vocabulário. Ele usou a nossa língua. Para quê? Para se conectar com o público brasileiro. Que drive que você precisa entender aqui? Você precisa conhecer o seu público, para você usar os exemplos deles, a cultura deles no seu discurso. Muitas vezes você precisa falar um termo técnico para você se posicionar, para demonstrar, para comunicar que você sabe o que você está falando, mas você precisa traduzir logo na sequência. Você traz o termo técnico, mas você traduz na sequência. Precisa falar de uma maneira simples, não simplista, porque as pessoas precisam entender o que você quer dizer. O Obama tem essa habilidade de usar a informação, ele sabe quem que é o público dele, ele sabe quem que é a plateia e ele utiliza isso na hora de se comunicar. Outro ponto muito importante, gente, é essa habilidade que ele tem de chegar no lugar, de entender o público, de entender o que o público gosta. Aí naquele momento, o público fala assim, gente, não é que ele me entende? Quando você entende qual é a cultura dele, quando você entende quais são as coisas que fazem sentido para ele, sem saber, eles falam assim, ele me conhece. Deixa eu ver o que ele tem para me dizer. Criou conexão. A verdadeira conexão só acontece quando a pessoa vem em sua direção. Mas olha só, a nossa expressão corporal é responsável por 55% da nossa comunicação. E o Obama, ele sempre tem uma postura ereta no sentido de autoridade, só que quando ele se posiciona, o que ele faz? Mesmo ereto, ele tem um gingado. Esse gingado, o que ele comunica? Ele comunica o seguinte, que eu estou à vontade aqui. Eu lidero, eu estou à vontade. E 2 pontos aqui, tem um outro ponto que ele modula a fala dele de acordo com a plateia. Então vamos supor, nesse exemplo que eu dei no começo, ele chorou junto com a plateia, era um momento muito triste. Em outros momentos a plateia tá gritando, emocionada, e ele gritava junto, um puxando o outro. A plateia crescia porque ele crescia também. Todo bom comunicador recebe o feedback da plateia e incorpora isso na apresentação dele. Se chama anagnórise. E o Obama fazia isso muito bem. E por último, gente, o que ele faz? Ele utiliza a linguagem da primeira pessoa. Ele fala assim, ó, quando eu era criança, eu sofri muito com isso. Ó, ele trouxe a vida dele, ele se mostrou vulnerável, ele mostrou emoções. O que acontece na comunicação, tá, gente? Quando você é um líder já, que está aqui em cima, igual ele, presidente dos Estados Unidos, e as pessoas estão aqui embaixo, olha, é muito longe, é muito distante elas se conectarem com ele. O que ele precisa fazer? Ele precisa chegar no nível das pessoas. E ele fala, quando eu era criança, eu passei essas dificuldades. Daí a mãe está aqui, está falando, caramba, meu filho passa essas mesmas dificuldades. Olha o que aconteceu, gerou conexão. Aí ele gerou conexão, agora ele pode subir. Agora que eu sou presidente, eu não quero mais ver mães como você, tendo os filhos com os mesmos problemas que eu tive, entende ou não? Mas aqui já conectou. Então, você é um comunicador. O que você pode utilizar da sua pessoa física, das suas histórias reais no seu discurso, na sua apresentação? Você é prova viva do que o que você tem para oferecer é de verdade. Esse aprendizado eu vou ensinar às outras pessoas. Fechado, gente? E bora botar a boca no trombone aí.